E você sabe que aqui no De Bem com Você, a gente incentiva as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável, né? E quando o assunto é comida, parece impossível conseguir manter o equilíbrio. Mas se eu te contar que existe uma alternativa, o quadro na prática de hoje foi pensado em quem tem uma rotina corrida, quer manter uma alimentação saudável no dia a dia, mas não sabe por onde começar. É o seu caso? Então confira essa dica agora com a repórter Sara Zeferino. Bom dia, Sara! Bom dia, Niquele. Bom dia ao pessoal de casa. No quadro Na Prática de hoje, eu recebo a nutricionista Ana Pellegrinelli. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom dia, Sara. Bom dia a todos. Pois é, no De Bem com Você de hoje, a gente fala sobre alimentos ultraprocessados, que às vezes, né, Ana, andam muito na nossa rotina, muito presentes na nossa rotina, e a marmita congelada, né, que a gente vai falar aqui hoje, é uma alternativa positiva para essa alimentação, né? Sim, Sara, na realidade todo o processo de programação da nossa alimentação é ponto positivo. E aí quando a gente fala, né, de almoço, de jantar, de refeições mais longas, mais complexas, o fazer antes, preparar antes, deixar ou na geladeira ou propriamente, né, congelado, é sempre uma melhor alternativa do que aos fast foods e aos deliveries da vida. E assim, o que não pode faltar na marmita que a gente já vai deixar pronto para a semana inteira, né? Quais nutrientes, quais alimentos ali não podem faltar para uma boa alimentação? Bom, basicamente a gente precisa de fontes de carboidrato, fontes de proteína e fontes de vitaminas e minerais. O que significa isso? O carboidrato mais comum presente na nossa marmita, arroz. Feijão é uma excelente combinação junto com arroz, né? Tá super na nossa cultura alimentar, no nosso dia a dia. E aí, ideal que a gente trabalhe com um grupo de proteínas. Pode ser carne, ovos ou algumas leguminosas que são os parentes dos feijões, aí para quem não come, né, não consome produtos de origem animal, as carnes. E os vegetais, todos os tipos, tanto cozido como os crus. Os crus para congelar não, mas todas as folhas, os legumes no geral. E a salada é aquele esquema, né? Tem que ficar à parte, mas ainda assim dá para preparar naquele domingo, né, que a gente separa para fazer a comida da semana inteira? Sim, dá. É só a gente preparar no sentido de tira as sujidades, as partes não comestíveis, higieniza, sanitiza de forma adequada e seca. Né? Sobretudo as folhas, que se elas ficarem com alguma umidade, elas vão estragar mais rápido, né? Deteriorar mais rápido. Mas é só a gente deixar bem sequinho. Uma dica importante, inclusive, tanto para vegetais cozidos como crus, já higienizados, preparados para o consumo, a gente pode usar papel toalha na vasilha embaixo e em cima, porque vai ajudar a absorver a umidade e ele vai permanecer intacto por mais tempo. E tem algum alimento, Ana, que se a gente congelar, né, perde ali algum nutriente, que não é recomendado que a gente faça esse processo? Não tem nenhum alimento, Sara, que seja proibido o congelamento. Mas todo o processo de cocção, a gente já tem uma perda de nutriente importante, dependendo da forma que a gente prepara. O congelamento, o tempo de exposição, a luz, né, a temperatura mais baixa, a gente pode perder. Mas não é nada que vai perder e vai ficar invalidado do ponto de vista nutricional. É melhor comer algo congelado, que a gente preparou, do que um fast food. Então ele tem uma perda, mas é uma perda pequena. E aí aqueles lanches, né, ali entre o almoço e o jantar, a gente sempre faz um lanchinho, né? Como evitar também os alimentos ultraprocessados nessa hora, né? Quais são as alternativas rápidas e práticas também, no meio da correria que a gente tem, né? Que a gente pode substituir por esses alimentos ultraprocessados? Sim. Acho que o mais fácil da gente carregar são as frutas. Né? Tem frutas mais práticas, outras menos práticas, né? Mas as frutas, no geral, são simples de serem carregadas. A gente tem algumas barrinhas, apesar de industrializadas, que são saudáveis. A gente tem algumas opções de barrinha de proteína, algumas de barrinha de nuts, né, de castanhas no geral. As próprias castanhas são bons alimentos para serem carregados. E outra coisa que é bastante prática, desde que a gente fique pouco tempo fora da geladeira ou se você vai para o trabalho e tem onde armazenar, são os iogurtes, né? E aí a gente tem de boas e más qualidades, mas também são bons alimentos para esses intervalos. Para aqueles que enjoam da comida, né? Às vezes pensa, nossa, mas eu vou separar um domingo e fazer o mesmo prato, né, para todos os dias da semana. Quais são as alternativas, assim? O que dá para fazer
dentro de um curto período, né? Separar umas 2, 3 horas no domingo para fazer todos esses pratos da semana, Ana? Bom, se a gente for pensar em um prato, né, uma marmita para 7 dias, eu sugiro que faça pelo menos 2 carnes, ou se for ovo, mais uma leguminosa, para que a gente consiga variar, e mais de uma combinação de legume. Então, e aí nutricionalmente adequado, né, variando cores. Então, por exemplo, vou fazer uma batata baroa e uma abobrinha, porque aí eu vou fazendo composições diferentes na minha marmita junto com arroz e feijão. Então, arroz, feijão, uma carne de frango e abobrinha, e aí no outro uma carne vermelha, né, e a mandioquinha, enfim, para ir variando. Então faz uma pequena porção, mas faz 2 ou 3 variedades. E é possível manter o sabor e a textura mesmo congelando esses alimentos? Sim, o sabor sim. A textura, a gente só precisa tomar cuidado com os legumes. Quanto mais a gente cozinhar, mais amolecidos eles estarão pós-congelamento, porque o processo do congelamento deixa o vegetal mais mole. Então, para quem não gosta de comida muito molenga, o ideal é deixar o legume um pouco mais al dente, porque quando congela e descongela, ele vai ficar na textura mais macia. E agora a gente vai mostrar na prática, né, um exemplo, uma sugestão de marmita para o pessoal de casa, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Bom, o nome do quadro é Na Prática, né? Então hoje a Ana vai mostrar aqui pra gente na prática, né, uma sugestão de marmita para fazer, né, Ana, para ao longo da semana aí. Fala um pouquinho pro pessoal de casa entender essa sugestão aqui. Bom, Sara, aqui nós temos arroz integral. Ele pode ser o branco integral, vai da preferência de cada uma das pessoas. Como eu disse, né, uma fonte de carboidrato. Aqui nós temos o feijão como uma fonte leguminosa, uma excelente combinação cereal mais leguminosa. Aqui uma opção de proteína, tem o peito de frango, mas pode ser de porco, de boi, ou então, né, para os vegetarianos, as leguminosas aí além do feijão, né, então um grão de bico, uma soja. E aqui a gente tem uma opção de legume cozido, que é o brócolis mais o tomate, são fontes de vitaminas, de minerais e também de fibras. Bom, vamos lá. Das quantidades, Sara, aí depende, né? Cada um tem um tamanho de uma fome e tem uma necessidade diferente. Mas uma dica é da gente separar, da gente porcionar em ambientes separados dentro da marmita, porque o aspecto, quando a gente descongela, fica melhor. Vou pôr só um pouquinho, tá? Uhum. Outra dica importante, o feijão, como ele tem líquido, tem gente que depois que descongela a marmita não gosta dela com líquido. Então o feijão, como ele tradicionalmente tem, o ideal é que a gente faça ele mais sequinho mesmo, tá? Uhum. Deixa ferver um pouquinho mais, né? Pra quem gosta de caldo, tá tudo bem, né? Vai do gosto de cada um também, né? Exatamente. É porque tem gente, naturalmente, pode dar um pouquinho de líquido pós-congelamento. Então, pra quem não gosta, o ideal é deixar mais seco. Pra quem gosta, tudo bem, né? E o frango? O frango, pra quem não gosta de carne, pode ser substituído por um ovo, né? Um Pode ovo ser, cozido, um pode ser, omelete. exato. Pro congelamento, aí eu acho que melhor talvez o ovo mexido ou omelete, por causa do cheiro, tá? Vou colocar mais um pra fornidinho. E o ovo também, às vezes, rapidinho pode ser feito no dia ali, Sim, né? Um pouquinho exatamente. antes. Só levar numa vasilha separada, né? Sim. O brócolis pode ser congelado também, né, Ana? Não tem problema. Só deixar ele mais al dente, como a gente falou, pra ele não ficar muito molengo depois. Sim. O tomate, que o ideal é não congelar, né? Mas vou colocar aqui, porque essa não vai pro congelador. Exatamente. Então, salada, por exemplo, couve, alface, o tomate, é melhor deixar à parte, né? Sim, é melhor deixar à parte. E aí, se for eventualmente congelar, tem uma técnica que a gente chama de branqueamento, que é cozinha só um pouco e logo que para a cocção, então, põe na água fervendo, deixa 2, 3 minutinhos e aí logo na sequência tira e resfria. Então joga na água gelada, na água com gelo ou na água corrente para ele parar a cocção, que aí ele não vai amolecer depois. E descongelou, tem um tempo limite para consumir essa marmita? O ideal é que, se a gente fizer em casa, pós-congelamento, que dure aí até 30, 60 dias congelado. E depois que a gente descongela, 2, 3 dias dentro da geladeira. Inclusive, o ideal é que a gente descongele dentro da geladeira e não deixe, porque a gente tem muito esse hábito, né? A gente tira lá do freezer, põe em cima da pia e aí na hora de comer só aquece, né? O ideal é descongelar em tempo devagarzinho dentro da geladeira. Tá? Então, o ideal é tirar no dia anterior para descongelar aos poucos, tá? Muito obrigada, viu, Ana, por ter passado essas dicas aqui pra gente. Imagina. Pro pessoal de casa e até o próximo quadro Na Prática. Um abraço.